Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, então, sobre as revoltas do período da República Velha, na aula passada nós estudamos sobre as questões das revoltas urbanas, lembra? Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e a Semana da Arte Moderna de 1922. Agora é hora de entrarmos em um outro campo, que é o campo do messianismo, o campo das revoltas do campo, tá? E para encerrar o movimento tenentista e a Revolução de 1930 para findar com a chamada República Oligárquica ou República Velha. Vamos começar pelos movimentos messiânicos hoje. A questão dos movimentos messiânicos ele está ligado diretamente a uma questão. Movimento messiânico é um movimento construído sobre um discurso de caráter religioso social. Ou seja, é o uso da ideia da religião para mover massas de pessoas pobres, camponesas, nas suas desprovidas, na sua maioria, na sua grande intensidade. Eu consigo usar esse discurso religioso para convencer essas pessoas a inserir ao movimento e lutar em prol desse movimento. Isto então é um movimento messiânico. Messiânico vem de Messias. Messias é Cristo, religião, tá bom? Então no Brasil nós vamos ter no Brasil deste período da República Velha, né, desde lá da República da Espada até até o final da República lá em 1930, nós vamos ter três movimentos messiânicos importantes a entender, que é o movimento de Canudos lá no sertão da Bahia, o movimento de Juazeiro, que é no sertão lá de Pernambuco, e o movimento do Contestado, que é na região de Santa Catarina. Ambos os eventos, tanto Canudos, Juazeiro e Contestado, as suas lideranças foram religiosos, tá bom? Então vamos começar por aquela que talvez seja o maior movimento messiânico do Brasil, que é o movimento de Canudos, ou a Guerra de Canudos, que acontece no sertão da Bahia entre 1896 a 1897, sob a liderança de um religioso chamado Antônio Conselheiro. O movimento de Antônio Conselheiro vai se construir, né, com um discurso, claro, de caráter religioso, mas se colocando contrário ao quê? A miséria crônica da população nordestina, a má distribuição de terras na região do Nordeste, o descaso com o trabalhador rural, o aumento dos impostos, a questão da seca, separação da ideia de Estado e religião que foi proclamado com a República e se posiciona ao contrário, inclusive à própria República. Tá? Então o Antônio Conselheiro ele consegue construir um movimento que vai ter uma pauta social muito forte, um discurso religioso extremamente importante e uma posição política contrária à proclamação da República. Então isso é o movimento de Canudos. Antônio Conselheiro então começa a fazer esse discurso de caráter religioso, social e político e consegue ali aderir, né, a adesão dos camponeses, que viam na situação social uma precariedade e viu no discurso do Antônio Conselheiro uma saída para uma vida melhor. E de repente essa galera começou a seguir o Antônio Conselheiro, esses camponeses começaram a seguir o Antônio Conselheiro e no meio do sertão da Bahia, o Antônio Conselheiro e os seus seguidores erguem um arraial chamado Arraial de Canudos. Tá? Esse Arraial de Canudos, no seu auge, vai chegar a ter mais de 15 mil habitantes, ou seja, uma cidade aí do nosso interior do Brasil. E aí, ao formar, né, essa comunidade, esse arraial, o Arraial de Canudos, ali dentro de Canudos começou a funcionar um estado paralelo à República. Ou seja, as ordens da República não surtiam efeitos, não eram seguidos pelos seguidores e moradores do Arraial de Canudos que, né, criaram a comunidade paralela à República e passaram ali a seguir as regras estabelecidas pelo próprio Antônio Conselheiro. E aí, com o Arraial de Canudos formado, um estado paralelo formado, aí se vê, opa, ali vai ser uma solução boa para a gente sobreviver. Camponeses começam a abandonar as fazendas para ir para Canudos. Camponeses começam a deixar de pagar impostos
para o governo. Camponeses começam a deixar de pagar o dízimo para a igreja. Ou seja, o Arraial de Canudos se tornou um reduto daqueles que não aceitavam as imposições daquele contexto, né, republicano, tá? E se tornou uma ameaça à estrutura política e social do Brasil, porque se posiciona contra os fazendeiros, se posiciona contra a igreja e se posiciona contra a própria república. Resultado disso, governo republicano, coronéis e igreja se unem para derrotar Canudos. E aí, num primeiro momento, iniciam a campanha de difamação aí de Canudos, do Antônio Conselheiro, né, em jornais, mídia da época, rádio, né, associando o movimento de Canudos a uma eminente luta para retornar à monarquia, né, começam a colocar o Antônio Conselheiro como um aproveitador dos pobres, usando o discurso religioso e essas coisas todas. E aí, nesse contexto, o que acontece? Nada. Essa política de difamação acaba não criando nenhuma situação de degradação do Antônio Conselheiro. Resultado disso, o governo republicano parte para uma outra solução, a outra saída. Qual é? Usar a força militar. Então envia para a região de Canudos expedições militares com o objetivo de destruir o arraial. Ao total foram 4 expedições militares e a última literalmente massacrou Canudos. O Arraial de Canudos, na última expedição militar enviada pelo governo republicano brasileiro, exterminou a população de Canudos. Exterminou a população de Canudos, literalmente, tá? E ao final, então, ali mataram as lideranças, cortaram cabeça das lideranças, deixaram o corpo de Antônio Conselheiro ali à mostra para todo mundo ver. E aí findou-se este movimento. Este movimento de Canudos tem como principal fonte histórica um livro clássico da literatura brasileira chamado Os Sertões, escrito pelo Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha era correspondente de um jornal de São Paulo em Canudos e os seus relatos, as suas reportagens foram se tornando em uma fonte histórica espetacular e aí acabou gerando esta obra que é um clássico da literatura brasileira chamada Os Sertões, que provavelmente vocês vão estudar aí com Gustavo ou Gislaine aí pela frente, tá bom? Então é isto, tá? Então nós temos aí essa questão de Canudos, o primeiro movimento messiânico que nós temos exterminado por forças militares do governo republicano. E para encerrar os movimentos messiânicos, agora é hora de falar sobre a Guerra do Contestado, Santa Catarina, 1912 a 1916, também tem como uma liderança um religioso, né, um padre, né, um monge, na verdade, chamado José Maria, e as causas são praticamente as mesmas ali da região ali do movimento de Canudos, tá? A diferença é que um é no Nordeste e outra é na região Sul, tá? Então as causas, né, que levaram o José Maria a se posicionar, de que construir um movimento com discurso religioso contrário à estrutura social e política da República Velha foram exploração da classe camponesa, concessão de terras e a grande diferença, concessão de terras e benefícios a empresas inglesas e americanas que na época exploravam a região com exploração de madeira, tá? E é isso, essa concessão de terras de uma maneira arbitrária fez com que se provocasse um processo de expulsão e marginalização dos pequenos camponeses. Esses pequenos camponeses, eles foram praticamente expulsos das suas terras pelo governo, que concedia aquelas terras a empresas americanas e inglesas que atuavam na região na exploração de madeira. O resultado disso é que essa camada popular, ela acabou sendo oprimida. E esse grupo oprimido viu no discurso proposto pelo José Maria uma solução aos problemas que aconteciam na região, né? Então eles se unem, eles se armam, eles vão se armar, tem uma guerra efetiva ali e eles vão para o fronte de batalha. O fronte de batalha com os camponeses, sob a liderança do José Maria, contra as forças militares
do governo republicano brasileiro, né? A Guerra do Contestado, ela acontece em uma região ali que faz fronteira entre os estados de Santa Catarina e Paraná, que é chamado de região contestada, tá? E por isso o nome contestado, e ali nessa região o fronte começa. E assim como aconteceu em Canudos, as forças militares do governo federal são muito mais fortes, muito mais eficazes do que as forças, né, agrupamento armado de camponesa ali, armada com baioneta, enxada e foice, né? Enquanto as forças militares estavam com armas, tipo metralhadoras, fuzis, etc. Então você tinha ali um cenário de massacre. E o que aconteceu? Né, as forças militares da região, da República, que atuaram na região, massacraram. Literalmente massacraram os membros da revolta do Contestado. E assim como Canudos, eles foram totalmente exterminados. Foi um genocídio, né? Podemos dizer assim, um massacre imposto pelo governo federal, que conseguiu, né, abafar o movimento. O movimento do Contestado é o que tem uma maior longevidade, né? Ele vai de 1912 a 1916, mas o fim é trágico, como o de Canudos, que também sofreu com a ação dessas forças militares extremas contra os camponeses. Os camponeses, tanto de Canudos como de Contestados, foram literalmente massacrados e o movimento foi abafado e, né, e os benefícios foram dados a uma continuidade dos benefícios aos movimentos, aos grupos de interesse econômicos que atuavam nas regiões. No caso do Contestado, as empresas inglesas e americanas que exploravam a madeira na região. E assim terminamos o contexto, então, todo aí dessas revoltas messiânicas. As revoltas messiânicas, então, nós tivemos Canudos, na Bahia, Juazeiro, no Ceará, e o Contestado na região sul do país, tá? Vamos lá. Canudos, Juazeiro e Contestado são os movimentos messiânicos. Agora nós vamos falar sobre o movimento do campo, para entrarmos aí nos movimentos urbanos, que vai culminar com o fim da República Velha. O outro movimento messiânico desse contexto tem como principal liderança um cara que é dito como um santo para a população nordestina. É Padre Cícero e a revolta de Juazeiro de 1914 e 1913, tá? Padre Cícero era um religioso, foi um religioso de grande estirpe, de grande importância dentro do cenário político, né? Do Nordeste, e uma liderança religiosa de, né, grandes proporções, que é taxado como um santo pelo povo nordestino, né? A devoção a Padre Cícero é algo surpreendente. E Padre Cícero se envolve, né, então, em um movimento político messiânico em um período que o Brasil vivia sobre a política das salvações, que foi um momento ali que aquela estrutura Minas e São Paulo das oligarquias foi meio que tirada do poder, tá? E aí, com isso, o que aconteceu? Essa política das salvações fez uma intervenção direta nos estados. E no Ceará, a situação foi a retirada do poder da família Accioli, que era a família tradicional, que era a grande oligarquia do Ceará, aliada ao Padre Cícero e etc e tal. Então, o movimento de Juazeiro, a revolta de Juazeiro, então, ela começa a ser constituída devido a essa intervenção do governo federal, que culminou com a retirada da família Accioli do poder na cidade de Juazeiro, no estado do Ceará. Né? Os Acciolis foram tirados do poder do Ceará. Padre Cícero, então, aliado à família Accioli, usa seu prestígio religioso para, de certa forma, formar um exército de fiéis para se posicionarem contrário à retirada dos Acciolis do poder. O resultado disso é que o Padre Cícero consegue movimentar, vamos dizer assim, inflamar as massas, né,
a população, principalmente da cidade de Juazeiro, vai para as ruas reivindicar o retorno da família Scioli, começa ali uma revolta, uma onda de manifestações contra o governo republicano brasileiro, né, contra a República Velha, e o resultado disso foi que o governo federal ele acabou, né, voltando atrás, né, ele se enfraqueceu, na verdade, esse governo se enfraquece, a família Scioli retorna ao poder, né, e nesse contexto o padre Cícero se torna uma das lideranças políticas mais eminentes do Ceará, né. Lá no início eu tinha falado Pernambuco, né, mas desculpa, é Ceará, tá bom? O movimento do padre Cícero. E com o retorno da família Scioli, o padre que de volta passa a ter o controle novamente do Estado, o padre Cícero passa a ter um prestígio político surpreendente. Ele chega a ser prefeito de Juazeiro, né, com a chancela da família Scioli. E passa a ser a principal liderança política de Juazeiro, se torna, já era naquele momento ali uma liderança religiosa surpreendente. Beleza? Então aí a questão da revolta de Juazeiro é esta. Ela se constrói sobre um período que nós vamos chamar de política de salvações, e isso acaba levando o padre Cícero a um movimento político popular em prol da oligarquia que controlava o estado do Ceará, que era a família Scioli. E no contexto rural do Nordeste surgiu um movimento que é visto por muitos como um movimento violento, um movimento sanguinário, um movimento autoritário, mas que também era um movimento de caráter social, que nós chamamos de cangaço, né, os cangaceiros, né, o cangaço, ele entra num contexto rural que nós vamos denominar ele como movimento de banditismo social, tá? O cangaço ele vai atuar no Brasil, o movimento do cangaço atua no Nordeste brasileiro, e hoje, né, o cangaço é uma expressão cultural do Nordeste, né? O cangaço ele atua na região do nosso Nordeste entre os anos de 1890 e 1940, já dentro da Era Vargas. Durante a Era Vargas que os cangaceiros serão ultra perseguidos, né? E eles serão, né, capturados, inclusive a maior liderança do cangaço, né, que é o Lampião, né, que será morto, né, pelas forças militares do governo Vargas, mas isso é assunto mais adiante. E o que era esse cangaço? O cangaço era um movimento de bando, né, era um bando armado que percorria o interior do Nordeste, tá, realizando delitos. Delitos. Entre os delitos que eles realizavam estavam saques a mercearias, saques em fazendas, sequestros de fazendeiros e entre outras cositas mais violentas. Beleza? Isso era visto, né, para esses delitos eram cometidos sobre um pretexto de ser uma ação social dentro do Nordeste contra a opressão social que existia na região. O resultado disso é que o movimento acaba instituindo sobre o cenário, sobre o contexto, né, que foram consolidado ali, um mito de Robin Hood. Lembra do Robin Hood? O ladrão que rouba dos ricos e dá para os pobres? O movimento do cangaço meio que absorve esse mito robidiniano aí de Robin Hood, né? E aí, sobre a liderança principalmente do Lampião, depois Maria Bonita, Curisco e por aí vai, essa galera então, né, pregava o terror no sertão nordestino, né? Quando se tinha uma eminente, vamos dizer assim, notícia que os cangaceiros estavam chegando em determinada região, a população já ficava pavorosa, principalmente a população possuidora de grana, de privilégios, né? Quem não lembra do filme Alto da Compadecida, quando os cangaceiros chegam na cidade, os comerciantes tudo fecha portas e etc. É um alvoroço danado e lá, né? Então o cangaço tinha disto, né? Então eles atuavam fazendo delitos como um protesto, uma ação contrária
a miséria crônica do Nordeste, a seca, a má distribuição de terras, o descaso do Estado, o poder dos coronéis, e usavam dessa violência em prol dos mais pobres, dos camponeses, dos sertanejos, que viviam sob a exploração dos coronéis, que viviam sob a opressão social da região, que viviam na miséria, né? Então, havia por detrás desse movimento essa conotação. E devido a isso, né, principalmente ao uso da perspectiva da violência, uso da violência, desrespeito às leis vigentes da época e etc., o cangaço passou a ser, os cangaceiros passaram a ser perseguidos, né? Foi criada ali uma polícia volante para perseguir os cangaceiros pelo norte, pela região nordeste, né? E os coronéis se protegiam, né, com suas guardas, seus capangas particulares para se proteger, porque os coronéis, os donos de propriedades rurais, temiam a atuação dos cangaceiros, né? E eles começaram a ser perseguidos, mas na lógica deles, o que eles faziam era para buscar uma melhor perspectiva de vida para aquela população mais pobre. É lutar contra, é se posicionar de uma forma violenta, contrária ao Estado, que é violento na sua perspectiva social em relação aos camponeses. Tá? E aí começou a luta aí de perseguição aí essa galera. No total disso tudo, no contexto geral disso tudo, você chega ali nos anos de 1940, já sobre a chancela do governo Getúlio Vargas, esse cangaço é extremamente perseguido até que os líderes, os principais líderes do cangaço são presos e executados por forças policiais enviadas por Getúlio Vargas e tiveram suas cabecinhas decapitadas. Tem foto, né, clássica ali no Google, inclusive no slide que está aí para ser a base da aula, a cabecinha de todos os líderes do cangaço penduradas em uma cerca, né? Porque eles foram todos capturados e decapitados e suas cabeças foram expostas, tá? Como um sinal de respeito às leis vigentes do país, à autoridade vigente e tal. Ou seja, é a violência contra a violência, em resumo. Tá? Então isso é o banditismo social ou movimento do cangaço, um movimento formado por um grupo armado, um bando armado que lutava, que usava da violência com um discurso social, o que deu origem ao conceito de banditismo social do Nordeste.